Fala galera, belezinha? Tudo bem? Galera, hoje nós vamos tratar um pouquinho a respeito das lentes esféricas. Lembrando que lentes esféricas, nós podemos ter as lentes do tipo convergentes e as lentes do tipo divergentes. Nós vamos ver daqui a pouquinho. O que é fundamental aqui, para a gente começar a entender um pouco melhor lentes esféricas, é saber os raios mais comuns, os raios notáveis. Lembrando que nós teremos infinitos raios passando pelas lentes. Esses daqui são os mais comuns. Bom, primeiro raio notável. Se eu tenho uma lente do tipo convergente, eu tenho aqui um raio luminoso que vem paralelo ao eixo principal, bate na lente e passa pelo foco. Primeiro raio notável. Segundo raio notável, se um raio luminoso ele chegar na direção do foco, ele vai bater na lente e vai sair paralelo. Terceiro raio notável, o raio que vem por esse centro óptico da lente, esse ponto que divide a lente exatamente ao meio, esse raio luminoso passa pelo centro óptico e não sofre desvio. Quarto e último raio notável. O que vem na direção do ante principal, ele bate na lente, refrata, passando pelo outro ante principal. Temos então os 4 raios notáveis para esse tipo de lente, a lente convergente. Traçaremos agora os raios notáveis nesse padrão de lente, a lente do tipo divergente. O que difere? Nesse caso aqui, os raios luminosos, eles não concentrem no foco, eles vão se abrir. Bom, vamos lá. Primeiro raio notável, o raio que vem na direção do eixo principal, ele bate na lente, refrata, saindo na direção do foco. Vejam só, o raio ele tem a mesma direção do foco, mas ele não está passando aqui, ele se abre. Segundo raio notável, o raio que vem na direção do foco, que chega na direção do foco, ele bate na lente, refrata e sai paralelo ao eixo principal. Então vamos lá, ó. Vem paralelo, sai pelo foco. Vem pelo foco, sai paralelo. Terceiro raio notável, o raio que vem pelo centro óptico do espelho, ele passa pelo centro óptico e não sofre desvio, passa direto. Quarto e último raio notável para esse padrão de lentes divergentes. O que vem na direção do ante principal, ó, esse raio que veio nessa direção do ante principal, ele bate na lente e sai na direção do meu outro ante principal. Belezinha? Agora nós vamos fazer as construções, as conjugações de imagens a partir desse modelo de lentes, tanto a convergente quanto a divergente. Vamos então construir as imagens utilizando os raios notáveis nessas lentes. A primeira que nós vamos abordar aqui é a lente do tipo convergente. Pois bem, vou pegar um objeto e colocar esse objeto em um ponto mais distante da lente, depois do ante principal. Vamos lá usar os raios notáveis. Primeiro raio vem paralelo ao eixo principal. Bate na lente e sai na direção do foco. Primeiro raio notável. Vou usar um segundo raio notável. Vou usar esse raio aqui, ó. O que vem na direção do centro óptico passa direto, não sofre desvio. O meu objeto começa no eixo principal, termina no cruzamento de 2 raios incidentes. A minha imagem começa no eixo principal, termina no cruzamento de 2 raios refratários. Esse aqui em rosa é a representação da minha imagem. Pois bem, quais são as características que nós teremos aqui da imagem? Essa é uma imagem formada
a partir do cruzamento verdadeiro dos raios. Por isso, ela é uma imagem real. Uma característica importante de uma imagem real é que uma imagem real pode ser projetada. Sempre que mencionar projeção de imagem, é uma imagem do tipo real. Outra característica importante, a orientação. A imagem ficou de ponta cabeça em relação ao objeto. Então, ela é uma imagem do tipo invertida. Além disso, o tamanho da imagem em relação ao objeto é menor. Ok? Vem comigo e compare agora essa situação. Eu vou pegar o objeto que está aqui e vou aproximar ele um pouco mais da lente. Eu vou aproximar quanto? Colocar esse objeto exatamente sobre o ante principal. Então, nós teremos aqui os raios notáveis. Vem em paralelo, bate na lente e sai na direção do foco. Primeiro raio notável. Segundo raio notável, o que vem na direção do centro óptico passa pela lente direto, não sofre desvio. Tem um cruzamento ali dos raios, olha só. O ponto onde ocorre o cruzamento dos raios é justamente o ponto onde eu vou ter a formação da minha imagem. Vem comigo. A imagem tem quais características? Ela foi formada a partir do cruzamento verdadeiro dos raios. Então, ela é uma imagem do tipo real. Além disso, a orientação dela ficou de ponta cabeça. A gente não fala assim, né? A gente fala que ela é invertida. Agora, se eu comparar as dimensões, o tamanho da imagem com o tamanho do objeto, eu percebo que essa imagem tem o mesmo tamanho. A gente classifica como igual. Ok? Vamos então aproximar o objeto mais um pouquinho da lente. Vejam só, vou colocar o objeto agora aqui, ó, nessa posição. O objeto está entre o ante principal e o foco da minha lente. Um raio luminoso que vem paralelo ao eixo principal, ele bate na lente, refrata, saindo na mesma direção do foco. Primeiro raio notável. Vamos lá para mais um? Um raio luminoso que vem na direção do meu centro óptico, ele passa direto e não sofre desvio. Vejam só o que aconteceu aqui, ó. Formação da minha imagem. A minha imagem, ela está formada aqui, nessa posição. Quais são suas características? Vamos lá. Ela é uma imagem formada a partir do cruzamento verdadeiro dos raios. Ela é uma imagem do tipo real. Além de ser real, a orientação dela em relação ao objeto é uma imagem do tipo invertida. Quanto ao tamanho da imagem em relação ao objeto, é uma imagem maior. Vamos para mais uma. Lembrando que nas lentes convergentes temos 5 situações. A quarta situação, se eu coloco o objeto exatamente sobre o foco, o que vai acontecer se eu coloco exatamente sobre o foco? Um raio luminoso que vem paralelo, bate na lente e sai na direção do foco. Primeiro raio notável. Vamos usar mais um? Usando mais um raio notável. Vem na direção do meu centro óptico e passa direto. A imagem é formada no cruzamento dos raios luminosos. Porém, nesse caso aqui, os raios ficam paralelos entre si. Como eu tenho um paralelismo entre os raios, eu não vou ter formação de imagem. Então, eu tenho uma imagem imprópria. Ela é formada no infinito. O que a gente vê aqui é um borrão luminoso. Ok? Vamos lá, então, para a última construção de lentes convergentes. Ok.
Ok, o que vai acontecer então se eu colocar o meu objeto aqui, ó, entre o foco e o centro óptico? Se isso acontecer, eu preciso também traçar os raios notáveis. Eu venho aqui e pego um raio luminoso que vem paralelo ao eixo principal, bate na lente e sai pelo foco. Primeiro raio notável. Segundo raio notável, o que vem na direção do centro óptico passa direto. Reparem que nesse daqui, os raios não ficam paralelos entre si. Então, se eu prolongar esses raios, vejam só, o prolongamento desses raios me permite determinar o cruzamento entre eles. Então, eu tenho a formação da minha imagem nesta posição. Essa é a minha imagem. Mas, Luciano, como que a gente vai classificar essa imagem agora? Vem comigo. Essa imagem tem quais características? Primeiro, é formada a partir do prolongamento dos raios. É algo que não é real. O que não é real é virtual. Esse tipo de imagem não pode ser projetada, tá? A imagem, ela tem a mesma orientação do objeto. Então, ela é uma imagem do tipo direita. Além disso, o tamanho da imagem é maior que o objeto. Vamos escrever então, ó, imagem maior. Ok? Importante a gente lembrar que a construção das imagens formadas por lentes esféricas do tipo convergentes, elas são bem parecidas com a formação de imagens de espelhos côncavos. Quem não lembra dessa aula de espelhos côncavos, dá uma clicada no cardzinho aqui em cima e compare. O que muda é o fenômeno. Lá era reflexão, aqui é refração da luz. Vejam só, agora nós temos o caso aqui de uma lente do tipo, ó, tá abrindo minha mão, uma lente do tipo divergente. Se eu tiver uma lente divergente e colocar o objeto em uma posição qualquer diante dessa lente, olha o que acontece. Um raio luminoso vem paralelo, bate na lente, refrata e sai na direção do foco. Ele não passa por esse foco, ele vai se abrir. Outro raio luminoso vem na direção do centro óptico e passa direto. Esse raio que passa direto aqui, ele não sofreu desvio. Vamos lá. Formação da minha imagem, ela está no cruzamento dos raios. Essa minha imagem tem quais características? Eu tive que fazer o prolongamento do raio. Logo, essa imagem, ela é do tipo virtual. Visualmente, a orientação da imagem é igual a orientação da imagem é igual à orientação do objeto. Então temos aqui uma imagem do tipo direita. Além disso, tamanho da imagem em relação ao objeto é um tamanho menor. Ok? Galera, não esqueçam, isso é muito importante, de ativar o sininho, compartilhar esse vídeo para conseguir atender mais pessoas, ok? Fico por aqui. Até mais, galera!